Eu tenho uma dificuldade dessa ideia de falar assim, muda o ano, as coisas vão mudar, né? Porque Deus, ele é Senhor do tempo. Eu gosto muito da dimensão de que nós somos eternos, né? Mas Deus, ele não é eterno, porque Deus foi quem criou a eternidade, né? Ele falou assim, eu vou criar a eternidade para o homem, né? Então, Deus, ele está acima da eternidade. Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Mas eu entendo que a gente tem um Deus que ele é rico em misericórdia, ele é rico na sua graça. Eu gosto muito da ideia de Lamentações, né, lá no capítulo 3, quando ele fala sobre as misericórdias do Senhor. Que as misericórdias dele são inesgotáveis e que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. A justiça de Deus é Deus exercer sobre as nossas vidas aquilo que a gente merece. Mas Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, exerce isso sobre as nossas vidas. E aí alguém me dizia que a misericórdia seria essa retenção do juízo de Deus. Quando eu e você merecíamos morrer, e Deus pega e fala assim, não, eu não vou matá-lo. Então isso seria a misericórdia de Deus. Alguém que merece morrer, e então ele não morre. E a graça de Deus, então, seria esse Deus que merecia nos destruir, que não nos destrói, mas também simplesmente não retém os seus braços e deixa a gente viver a nossa vida. Ele vai lá e ainda diz assim, não, vou promover salvação, eu vou abençoar, né? Eu vou, de alguma forma, ainda dar alguma coisa para ele. Só que esse pensamento, ele não prevalece quando a gente lê o que Jeremias está colocando aqui sobre misericórdia do Senhor, sobre essa graça que se renova. Porque quando a gente olha isso aqui, Jeremias está escrevendo num tempo onde o povo está sofrendo o juízo de Deus. E aí ele começa lá no versículo 19 dizendo o seguinte, lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. Jeremias, ele olha o cenário do caos, Jeremias, ele olha o cenário da destruição, Jeremias olha o cenário do desespero, e em meio a tudo isso, ele consegue experimentar da paz. Ele consegue renovar dentro do coração dele a esperança do Senhor, entendendo que os dias difíceis não determinam a ação de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente olha o mundo que nós estamos vivendo dias maus. Não tem como a gente querer esconder isso. A gente olha ao nosso redor, a gente está em meio a uma geração corrupta, nós estamos em meio a homens ímpios, nós somos essas pessoas. Mas aí a gente olha Jeremias, olhando para um cenário de caos, para um cenário de destruição, e ele fala assim, aonde eu preciso buscar força? Aonde eu preciso, de alguma forma, alimentar o meu coração com algo que não vai me destruir. E aí parece que nessa hora aqui, ele para e ele fala assim, eu digo a mim mesmo. É uma conversa com ele. Ele olha ao redor e ele fala assim, não, eu preciso dizer para o meu coração. Tem hora que a gente precisa parar e olhar para o cenário que está ao nosso redor e a gente precisa conversar com a gente. A gente precisa parar, olhar para o nosso coração, olhar para aquilo que está nos afligindo, olhar para aquilo que está nos causando tristeza, para aquilo que está nos causando angústia, e falar assim, olha, aonde você tem colocado a sua esperança? E o que a Bíblia aponta é que a nossa esperança, ela está em Deus. Então, para nós, o sofrimento, para nós, as lutas, para nós, as dificuldades, ele não vem na ideia de nos destruir, mas ele vem na ideia de forjar o nosso caráter, ele vem na ideia de nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Que a grande verdade, para mim e para a sua vida, né, não é que a gente quer ter uma vida tranquila, a gente não pode ter uma vida longe do Senhor. E aí a pergunta que eu tenho que fazer é o que me afasta de Deus? Se o dinheiro me afasta de Deus, que Deus me deixe pobre. Se a tranquilidade da vida tem me afastado do Senhor, que Deus não me dê a tranquilidade da vida. Porque o mais importante para mim é ter um relacionamento com o Senhor. A gente está começando o ano, né? E aí eu acho que, humanamente falando, a gente faz as nossas resoluções, a gente tem as nossas vontades, a gente tem os nossos desejos. Não deixa essas coisas, quando a gente fala da nossa espiritualidade,
do nosso relacionamento com o Senhor, do nosso compromisso com o Senhor, essas coisas esmorecerem do nosso coração. A gente tem que entender que todos os dias Deus ele nos dá uma nova oportunidade de sentarmos com Ele, de vivermos com Ele. A gente sempre vai encontrar um Deus com um coração aberto. Vai chegar o tempo que a gente não vai ter mais isso. Vai chegar o tempo que Ele vai vir como o justo juiz, né? E Ele há de separar aqueles que não são dele, daqueles que são dele. Para aqueles que são dele, a gente vai experimentar da alegria, do gozo eterno. Para aqueles que não são dele, é o sofrimento eterno. O que faz a diferença é onde o nosso coração está alicerçado. Né? E o nosso coração não está alicerçado nas circunstâncias que nós estamos vivendo, mas o nosso coração está alicerçado no Cristo que nós servimos. É por isso que nós podemos experimentar da paz e da tranquilidade que só Ele pode nos dar.